sou farmacêutico. Que está além dos livros, que está com as pessoas, com a vida. E é isso um pouco que eu venho discutir com vocês, apresentar. Esse trabalho eu desenvolvo aqui na Ilha do Cumbu, aqui próximo. E é um trabalho que está começando, né? Quer dizer, começando mais ou menos, né? Então, assim, são dados que eu não estou com verdade pronta e acabada, mas em construção. E as reflexões que aqui estão vindo serão muito importantes para nosso trabalho. A representação sobre saúde e doença entre os ilhéus do Cumbu, por favor. E eu inicio trazendo vocês a refletir um texto do Mircea Eliade, que fala: o pensamento simbólico não é uma área exclusiva da criança, do poeta ou do desequilibrado. Ela é consubstancial ao ser humano, precede a linguagem e a razão discursiva. O símbolo revela certos aspectos da realidade, os mais profundos que desafia qualquer outro meio de conhecimento. As imagens, os símbolos e os mitos não são criações irresponsáveis da psique. Elas respondem a uma necessidade e preenchem uma função, que é revelar as mais secretas modalidades do ser. As imagens são, portanto, estruturas multivalentes. Se o espírito utiliza as imagens para captar a realidade profunda das coisas, é exatamente porque essa realidade se manifesta de maneira contraditória e, consequentemente, não poderia ser expressa por conceitos. Partindo disso, é que eu reflito a relação saúde e doença entre a população cabocla aqui da Ilha do Cumbu. Por favor. As representações e práticas terapêuticas tradicionais, ou da medicina xamânica, ou medicina cabocla, ou do xamanismo, foram consideradas exóticas, desprovidas de coerência e eficácia, características de sociedades e culturas subdesenvolvidas, destinadas ao desaparecimento com a implementação e disseminação da medicina moderna, da sociedade moderna. E o que nós observamos entre os ilhéus do Cumbu é um pouco diferente. Não parece que o desenvolvimento galopante está destruindo completamente, porque assim, se pensássemos, séculos de desenvolvimento, nós não teríamos mais as populações remanescentes, com a cultura viva. Então, esse olhar, essa persistência desta cultura, a persistência dessa população tradicional, eu acho que é muito importante para nós, da academia, observarmos. Porque talvez nos traga uma saída para preservar mais esse mundo onde nós estamos. Por favor. As relações entre a natureza e cultura marcam a vida da população ribeirinha no Cumbu. O Cumbu, vou apresentar rapidamente, é uma ilha localizada aqui no estuário do Rio Amazonas, a cerca de 1 quilômetro, mais ou menos, da Orla Sul. A gente atravessa aqui de frente da universidade. Possui uma área de 15 quilômetros quadrados e pertence à jurisdição do município de Belém. Ela já pertenceu a Acará, ela já pertenceu a outro município, e essa dificuldade de jurisdição fez com que, durante muito tempo, a ilha ficasse sem dono, sem ordem. Hoje, mais ou menos, né? Mas está sob a jurisdição de Belém. Mesmo muito próximo a Belém, se nós fizéssemos uma viagem agora, nós íamos ver um mundo muito diferente do que nós estamos vivendo aqui e do que a gente vê lá. Embora nós estejamos aqui, como os professores falaram, que nós estamos aqui num típico ambiente amazônida, e é muito bonito realmente o lugar aqui do poema, mesmo ele estando caracterizado um pouco como a ambientação, o habitat do Amazônida, atravessando o rio, nós vamos ver completamente diferente a vida, o ritmo do Amazônida. Bom, é importante mostrar para vocês aqui que, embora
nós estejamos tão perto da ilha, nós estamos muito longe, porque nós conhecemos muito pouco do que nós temos aqui em frente à universidade. Aqui é o maior centro do nosso estado, diríamos assim, o maior centro de pesquisa, de estudos, né, da Universidade Federal, e bem do lado, 10 minutos, a gente desconhece completamente aquele ritmo de vida. E é importante também que as ilhas estão um tanto esquecidas dessa política, não só política governamental, mas diria também até de questões dos estudos, das pesquisas científicas. Elas continuam mais como um lugar exótico para passeio. E as ilhas são muito importantes no nosso estado, na nossa cidade, no nosso município. Vocês estão vendo que a maior parte do nosso município é insular. Né? Isso é fantástico, a gente desconhece muito isso. Belém é praticamente um arquipélago. Por favor. A Ilha do Cumbu é uma APA, Área de Proteção Ambiental, criada pela Lei 6.083, em 13 de novembro de 97. E ela tem como objetivo básico a proteção à diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso e dos recursos naturais. Não mostra aí, isso aí é o que está escrito, né, nos objetivos da APA, não mostra aí a diversidade sociobiológica, que é muito importante, a gente ignora. O extrativismo é a principal atividade na ilha. A gente parece que ainda está lá no início do descobrimento, é apenas extrativismo, essencialmente extrativismo. E o açaí é o principal produto da economia. Há outros, o cupuaçu, o cacau, alguns frutos, mas essencialmente é o açaí, grande produto da balança comercial. Mas, recentemente, o turismo, as atividades de passeio, de lazer, estão atraindo muitos moradores de Belém para passear por lá, e turistas, e também atraindo aos moradores de lá para incorporar como uma atividade rentável. Então, pessoas deixam seus afazeres para trabalhar como barqueiro, porque trabalhar como barqueiro é muito mais rentável. E também, como é extrativismo, a maior parte da população que trabalha masculina, porque há a divisão de trabalho entre o que é trabalho masculino e o que é trabalho feminino, o trabalho da extração é masculino, o trabalho da catação, da limpeza é feminino. E isso também, com o processo do turismo, começa a ser diferenciado. Porque se o homem vai para os barcos, para trabalhar como um barco, alguém tem que segurar a produção do açaí, ou vice-versa. Então, isso é algo que começa a ser transformado na região. Mas o nosso assunto é Beira-Rio, Igarapé do Cumbu, Igarapé do Periquitaquara e Furo São Benedito, onde se distribuem uma população cabocla que ainda guarda fortes traços étnicos culturais indígenas. Mais ou menos 1.600 pessoas moram ao longo desse furo. Por favor. Por favor, professor. Existe uma população que mantém um modo de vida peculiar, marcado por crenças, hábitos, costumes tradicionais, ligados e dependentes dos recursos da natureza, apesar da grande proximidade com Belém. É 10 minutos que se atravessa. 10 minutos que parecem, em alguns momentos, eternidade, quando a gente está do outro lado, observando aqui a vida de Belém. As condições de saúde e saneamento básico são precárias. Não há saneamento básico. Não há luz encanada, não há água encanada e não há luz. Agora, atualmente, inicia um processo de instalação de postes, não é? Para o fornecimento de luz. Apenas um posto de saúde, uma escola de extensão da Escola Bosque, aquele estilo de Escola Bosque, aqui no Cumbu. Mas a maioria da população prefere vir a Belém.
Esse prefere, entre aspas, por conta das próprias condições que ali são ofertadas, né? Então, a maioria das crianças vem mesmo para estudar em Belém. E a justificativa é porque, muitas vezes, o que eles vão buscar na escola não está. E nos postos de saúde, igual. Nossas reflexões aqui sobre a saúde e doença entre os ilhéus do Cumbu, elas partem de observações de campo, das nossas frequentes idas para a ilha, e que inicialmente procuram saber como estes, os moradores da ilha, os ilhéus, concebem e ou classificam as doenças e a saúde. E nós observamos que eles classificam as doenças como naturais e não naturais. E nós ficamos observando o que é doença natural e o que é doença não natural. A natural é dada por Deus. Essa é uma fala um pouco deles, né? É dada por Deus. Advinda muitas vezes pelo descuido, imprevidência consigo. Pegou muita chuva, comeu muito, ficou muito molhado, durante muito tempo molhado, né? Vai ter dor de barriga, dor de cabeça, o reflexo daquela imprevidência, vamos dizer assim. A não natural é dada pelas forças e seres da natureza, dada pela gente do encante, ou coisa feita. Essas categorias de natural e não natural contrastam entre si, em virtude do critério causal. As doenças naturais são consideradas como tendo causas de ordem natural. Pegou chuva, ficou resfriado, né? Ou normal. E as causas das doenças não naturais são consideradas anormais. E, por isso, o tratamento destas não pode ser feito pela medicina oficial. Pois o médico e todo o pessoal do sistema de saúde, enfermeiro, né, não compreende esse tipo de doença. Se ele não compreende esse tipo de doença, não é eficaz. Olha que bacana essa compreensão deles. Quer dizer, se você não compreende o que você está fazendo, não vai ser eficaz. Até a gente devia pensar nisso, né? Se você não está compreendendo, o resultado não vai ser eficaz. Obrigada, por favor. A medicina, o médico, trata das doenças naturais. Mas as doenças não naturais não podem ser tratadas por outro. Só podem ser tratadas por outros especialistas. Quer dizer, as naturais pelos médicos. As não naturais só por especialistas. E esses especialistas que conhecem das malinesas são os rezadores e as benzedeiras. O que nós poderíamos dizer, remanescente dos pajés, né? Daquele conhecimento tradicional mais próximo dos indígenas, né? Mas aqui eles não falam em pajé. Nós não estamos tratando de sociedade indígena, não é? Já se vai um pouco longe essa ligação. Então, são os rezadores e benzedeiras. Estes, por sua vez, os rezadores e as benzedeiras, eles podem tratar tanto das doenças naturais quanto das não naturais. E eles, essas doenças naturais, uma gripe, um ferimento, eles tratam muito com os conhecimentos da flora e da fauna, da farmacopeia local. Obrigada. A prática da medicina caseira é comum entre os moradores locais, que justificam seu uso pela dificuldade financeira e de acompanhamento médico hospitalar. Justificam usar da medicina caseira em função das condições econômicas. A priori, nós ficamos observando, porque a gente observou o posto de saúde precário, a dificuldade aqui em Belém de ter acesso, né, ao posto de saúde, aos hospitais e tal, é até uma justificativa. Entretanto, observando melhor, nós constatamos que o próprio estilo de vida dessas pessoas, pelo próprio estilo de vida dessas pessoas, não se trata apenas de uma questão econômica. Ao contrário, é uma questão muito mais forte que está ligada às formas de ver o mundo e de se relacionar com ele. Não é apenas uma questão econômica,
de falta de dinheiro. Quando a gente olha lá, as pessoas do Cumbu, elas não são assim tão desprovidas de condições financeiras. Eles vendem açaí, eles têm uma produção boa de açaí, então, mais ou menos, não é uma população miserável, vamos dizer assim. Então, não é em função da ausência, né, das condições econômicas. As instalações do hospital, sim, a instalação do posto também, mas, com certeza, em função do que nós vamos observar aqui, o estilo de vida deles mostra que é algo muito mais forte no sentido do relacionamento que eles têm, na compreensão do que é o mundo para eles, que é um pouco diferente da gente, né? Por favor. Há um simples sintoma de dor de cabeça, por exemplo, lá entre eles, podem ser atribuídos muitas causas. Não apenas um remédio receitado pelo médico é capaz de aliviar. Então, uma dor de cabeça, uma simples dor de cabeça, podem ter inúmeras causas. E um remédio, um simples remédio, talvez não dê conta dessa cura, desse alívio, desse sintoma, desse desagrado. Pode ser uma flechada, a explicação deles. Mas não é uma flechada assim, não, com uma flecha. De um encantado. E nesses casos, os banhos e uma gama de receituários e benzeções é que podem levar ao alívio e à cura, conforme é o caso. E essa flechada, que eles chamam, não é uma flechada no termo da palavra, é um envio de uma energia, vamos dizer assim, né, de um encantado da mata, da floresta, que são animais que incorporam, de certa forma, esse poder, né? O mundo... Não, por favor. O mundo povoado de lendas e histórias de encantados, seres sobrenaturais, explicam e procuram dar conta da vida local. Os encantados da mata seriam entidades que se manifestam sob formas de animais da floresta e fazem parte da vida local. Aqui, tão próximo de Belém, acredita-se na matinta peireira. E não é brincadeira. Eles explicam, eles contam histórias, fatos que para eles são verídicos. E as curas também contadas, que parecem histórias, tornam-se para eles verdadeiras. E a gente constata, curou. Com banho, com chá, com reza. Então, para nós concluirmos, porque o debate poderá ser caloroso entre uma fala e outra, nós concluímos que, a despeito da proximidade da vida urbana, os ilhéus do Cumbu vivem entrelaçados, vivem muito envolvidos por tradições que justificam o uso da medicina tradicional, de uma rica farmacopeia com recursos da floresta e povoado por seres sobrenaturais que explicam a vida na Amazônia. Apesar de numerosos trabalhos, existem muitos trabalhos já da antropologia, da biologia, de várias áreas do conhecimento, nós ainda temos muito o que fazer pela frente. Não apenas no sentido de esclarecer as concepções e práticas relativas à relação saúde e doença de uma sociedade particular, como essa do Cumbu, ou como outra qualquer, mas oferecer insights e aplicações possíveis para a própria prática clínica ocidental. Essa prática clínica ocidental é a da nossa medicina. Então, quer dizer, esses estudos, embora existam vários estudos, e em 1942 é que iniciou o fortalecimento, através da antropologia, da revalorização dos estudos da medicina, da etnomedicina, feita por River. O trabalho é Medicina, Mito e Religião. É um trabalho muito rico, porque esses estudos foram sempre relegados, né? A partir de 42, isso volta a ser um tema de importância. Mas mesmo sendo um tema de importância, entre nós a coisa fica ainda um pouco marginal. Não só
pela ausência das discussões da valorização, mas também pelo desconhecimento ainda. Porque nós precisamos não só esclarecer as concepções e práticas relativas a essas práticas de saúde, mas também, com esses estudos, fornecer insights para os técnicos, para os profissionais de saúde, para que esse fosso, essa distância entre os do campo, né, da saúde e os que têm acesso seja menor, para que de fato a gente possa ter uma melhor qualidade de vida na Amazônia. E o que é interessante, fechando aqui a nossa fala, posteriormente à apresentação do professor, vocês perceberam que há uma certa distinção no que nós falamos e uma aproximação, né? Porque quando nós falamos de etnomedicina, e todas as etnos que o professor explicou muito bem aqui, o que nós da antropologia buscamos? As etnos é buscar compreender dentro das sociedades tradicionais aquela prática, né? Então, quando eu, embora não esteja falando, trazendo várias plantas de uso, trouxe aqui no nosso trabalho, o que eu tentei mostrar foi também uma forma de etnomedicina, mostrando que não é só o uso da erva na nossa região. Existem também uma representação, uma larga, como é que eu poderia dizer? Uma gama de representações que estão ligadas ao uso de determinadas plantas. Determinadas plantas, elas são usadas para determinados tipos de reza. Outras são usadas para determinados tipos de acometimento físico. E isso não é apenas usando o estudo da espécie, da substância, que nós vamos saber. Então, as representações, elas precisam estar junto desses estudos. E aí, por isso que é o meu contentamento, e parabenizo a todos que estão aqui. Por quê? Porque é o diálogo interdisciplinar. É através do diálogo interdisciplinar que nós poderemos dar um avanço, um passo adiante daquilo tudo que a gente está fazendo. Tá certo? Eu agradeço a oportunidade e estou à disposição para alguma pergunta. Obrigada.